pergunta importante também. Você já pensou alguma vez na sua vida ser entrevistado por uma acompanhante? Pensar? Não, eu acho que não. E já foi entrevistado, não, né? Não, nunca. E por duas? Melhor ainda. Temos um reverendo entre duas acompanhantes. Que Muito comecem bem os jogos. acompanhado. Ai, brilhante isso. Já diz o nome do podcast. Que comecem os jogos. Estamos muito bem acompanhadas. E ele acompanhado. Vamos lá. Primeira coisa que eu acho que é uma curiosidade de todo mundo. Por que você topou esse bate-papo? Sendo tão diferente. Olha, justamente por isso. Ai, desculpa ter respondido. Justamente por ser tão diferente. né? Houve algum receio por parte de talvez os assuntos que a gente iria abordar? De forma alguma, não existe assunto proibido. De forma alguma. E eu não gosto, por exemplo, eu exerço o ministério voluntário. Né? Eu não sou pároco, não tenho uma paróquia. O trabalho que eu faço mais é com movimentos sociais. Então, eu não gosto muito do lugar de conforto. De ficar numa sacristia fazendo... A gente fala celebração, mas vamos traduzir isso para o contexto que as pessoas conhecem mais, de missa. Todo domingo. Em por vez de isso, simplesmente. perguntar, tu não celebra a missa. Celebram. Celebra? Posso celebrar. Eu só não tenho uma paróquia, né? Então, Sim. eu costumo celebrar, por exemplo, nas ocupações, né? Quando a Frente Nacional de Lutas faz uma ocupação, a gente está com várias ocupações pelo país, sempre que eu posso, sempre que me levam, eu vou lá e celebro, né? Na ocupação. Porque o que é a celebração, o que é a missa? Senão a celebração de algo que foi feito. Né? Não adianta você, por exemplo, ir todo domingo no culto ou na missa, e se você não... o culto tem um fim mais didático, então vou colocar celebração. Se é uma celebração, você tem que estar celebrando algo. Tem que ter sido feito algo, né? Para que ela tenha sentido. Então, eu faço, geralmente, em movimentos sociais, em terreiros. Já fiz uma, entre aspas, missa em terreiro. Como foi isso? Te convidaram? Como que foi isso? Conta do início. O pai de santo, o pai Abrão, de Guararapes, conversando que o povo dele gosta de ir na igreja, se sente bem da igreja, mas que eles não eram bem recebidos na igreja. Né? No caso, na Igreja Católica Romana, ali da cidade. Então, eu falei, olha, por isso não. Vocês gostam de participar da missa? Sim. Então, tá bom. Então, vamos fazer uma celebração eucarística aqui no terreiro. Gente. Então, assim foi feito. Mas aí, no caso, eu deixei a liturgia na parte das músicas por conta deles. Para que eles colocassem as músicas que fazem sentido para ele, não músicas de fora que não faz sentido para eles. E se a tua... Não sei se eu vou me expressar certo aqui, tá? Já vou pedir desculpa de antemão. Mas se a tua religião sabe que tu faz esse tipo de coisa, existe algum preconceito contigo? Bom, eu vou fazer uma correçãozinha. Religião é cristã, né? Só cristã? Não. A minha religião é cristã. Entendi. A minha igreja é anglicana. Então a igreja anglicana condena de alguma forma essas tuas práticas assim? No Brasil, eu não vou, assim... Eu posso dizer que a igreja anglicana, a igreja episcopal anglicana no Brasil, tá? Que é a igreja membro da Comunhão Anglicana Mundial, ela é a mais progressista de todas as denominações cristãs históricas. Né? Hoje você tem congregações evangélicas mais abrangentes, né? Como... Agora eu não vou lembrar, né? Em relação, por exemplo, aos LGBTQIA+, etc. Mas das históricas, nenhuma é tão progressista como a igreja anglicana. Então, por exemplo, nós temos canonicamente o casamento igualitário. Tá? Nos nossos cânones da igreja episcopal anglicana no Brasil, o casamento igualitário. Ou seja, não é apenas entre homens e mulheres. Em relação ao assunto que nós vamos tratar aqui hoje, ainda é espinhoso. Né? Mas não existe canonicamente nada. Então, fiquem tranquilas, não tem pergunta proibida. Mas é muito interessante essa questão do igreja e religião, e isso dá um tilt no meu cérebro. Mas, Paulo, porque eu soube que você tem um currículo bem extenso, inclusive você trabalhou também como desenvolvedor, né? Mas o que te levou aí para essa função como reverendo? O que te levou a ser um reverendo e o que precisa fazer para ser um reverendo? E o que não pode também, né? Isso é o mais interessante. Mas, enfim, por que você foi? Olha,
Eu já fiz bastante coisa na vida. Eu fui operador de pregão na Bolsa de Valores. Ou seja, eu fui Olha. profissional do mercado financeiro, já morei no Japão, já tive empresa, já... Enfim, uma série de coisas. Mas num determinado momento da minha vida me veio a vocação. Como ela veio, seria meio difícil de explicar. Uhum. Mas eu posso dizer o seguinte: essa vocação me fez entender o que eu sempre quis fazer, o que eu sempre quis para minha vida. Eu passei, digamos assim, mais da metade da minha vida procurando ganhar dinheiro. E ganhei, perdi, Uhum. para depois entender que o meu objetivo de vida não é esse. Mas é trabalhar com vidas, trabalhar com pessoas. Uhum. Né? E a partir daí fui desenvolvendo esse ministério. É o lance do propósito, né? Eu acho que todo mundo pensa num propósito na vida. Eu acho que uma hora essa conta, essa cobrança por fazer um trabalho com propósito chega. Exatamente, né? Porque a nossa vida é um sopro, passa Uhum. muito rápido, né? E tem uma frase que é de um atleta, acho que americano, se eu não me engano, que eu acho muito legal. Diz o seguinte, que os homens gastam a juventude em busca de dinheiro. Uhum. Depois que conseguem, né? Já tem uma certa idade, gastam seu dinheiro, sua fortuna, em busca de juventude. É verdade. Já ouvi isso. Eu já tô atrás da juventude agora. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem sem nunca ter Ter vivido. vivido. Então, você acha que é quase um requisito para se tornar reverendo, padre, enfim, ser desprendido de materialismo? Olha, é complexo dizer isso para vocês, tá? Porque assim, eu costumo, a minha visão, tá? Se você for perguntar para outros, você vai ter diversas outras. Eu queria ser reverendo, eu queria ser ordenado. Não, eu nunca quis. Eu nunca quis. Aham. Então, eu entendo que o chamado, né, a vocação não se trata de um desejo, né, mas é algo que te impinge a fazer, a servir. A gente estava conversando ali, né? Eu entendo que o poder, e quando você ocupa alguma posição, seja política, seja religiosa, você recebe poder, né? Um poder institucional ou social. Ele deve servir para que acabe. Muita gente vai discordar, mas é a verdade, né? Mas, basicamente, para você ser um reverendo da igreja anglicana, você tem que fazer um certo estágio, você tem que ser formado em teologia. Ah, isso tem a graduação é a teologia. Sim, é obrigatório você fazer a teologia. Uhum. E sobre casamento? Sem problema nenhum na igreja anglicana. Aliás, tem uma piada interna, né? Que nós dizemos que a gente acha que todo padre devia casar. Agora vocês vão bater em mim, mas eu preciso terminar a piada, Eu concordo. né? Que é para conhecer o inferno na terra. Perfeito. E eles também acho. têm essa pregação de casar virgem? Como que funciona em relação a isso? Não. Não é uma exigência, assim. Não. Aliás, se vocês quiserem, a gente até entra nessa questão do sexo, que eu acho bastante A gente quer, interessante. Vai entrar. A gente quer agora.